Oiê, Ei, boa noite. boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Na hora que a gente Eu tô abre a sem sala, fome. as pessoas Será vão que eu entrando. pego lá? Agora que eu vi você que eu lembrei. Então, o que a gente tem experimentado é que às vezes sem fone dá muito eco. Acho que pode ser uma boa pegar assim. Vou pegar lá para não correr risco. Boa noite, pessoal. Que bom que tem muita gente entrando aí para acompanhar. A gente está nessa discussão, né, sobre as crianças, sobre a educação infantil, sobre as necessidades da criança pequena. E só para, né, quem não tá com, né, quem tá, estão falando aqui que o áudio tá bom, que bom. Marina dando retorno. É, só para quem não acompanhou desde o início, né, a gente começou um movimento. Nós do Clique, junto com um grupo de escolas de educação infantil da cidade, começamos um movimento de jogar a luz sobre a importância da educação infantil nesse momento em que a educação foi a discussão sobre a educação, né, sobre o que fazer com a educação nesse momento, foi ficando para depois e a gente sentiu, enquanto profissionais, uma necessidade muito grande de defender, né, a escola da criança pequena e de defender as crianças, né, o que, que elas precisam, é, quais são as necessidades, né, numa idade que normalmente, aí como já foi dito em outras, nas lives anteriores, elas não têm condição de colocar num discurso compreensível para a sociedade, né? Então, nós profissionais que trabalhamos com a criança, a gente escuta, né, a maneira que elas têm para dizer e né, a maneira que elas têm de dizer e consegue aqui trazer luz, né, para esse lugar e para essa fala. Então, a gente começou com o vídeo da Cláudia, que é a fundadora do Clique, falando da importância da escola enquanto uma rede, enquanto a comunidade, né, extranúcleo familiar que as crianças têm acesso hoje. E ela começa com falando da aldeia, né, que é necessário toda uma aldeia para se educar uma criança, que é um provérbio africano. Depois todos os vídeos estão gravados, tá, gente? No YouTube. Depois eu conversei com a Adri sobre a questão da criança, né, na educação infantil e a saúde mental, tanto que a educação infantil é importante para o desenvolvimento né, saudável da criança, para as necessidades dela. Depois eu conversei com a Carol Brasil sobre a importância dessa comunidade para as famílias, né, para apoio das famílias. Na terça-feira eu conversei com a Helena Molo, professora do Departamento de História da UFOP, sobre o tempo, a percepção do tempo. A gente achou importante trazer esse elemento neste momento, né, de que a gente está aí com uma percepção um pouco diferente do tempo. E hoje eu chamei a Mari Borchio, que participou de uma live na segunda-feira e com uma mãe, né, do Mala, que é uma escola que ela trabalha, e a mãe falou, apresentou ela de um jeito muito interessante. Eu vou copiar, que a Mariana tem um currículo enorme, que a gente ficaria metade da live falando sobre ele, né? Mas é uma amiga minha, desde a época da faculdade, né, Mari? Da primeira Uhum. faculdade de psicologia e já passou por muitos lugares, né, dentro da psicologia, fez especialização em psicanálise, depois foi para as artes plásticas, para pedagogia, né, trabalhou muito tempo com psicologia hospitalar, né, Mari? Uhum. E chegou aí na educação, mas o currículo dela é enorme, gente. Eu dei uma resumida super, super injusta, assim.
É só porque com a live a gente tem um tempo restrito. Mas eu chamei a Mari para conversar hoje, porque ela está com duas experiências interessantes, além desse arcabouço teórico enorme que ela tem, né? Ela está com duas experiências interessantes, que é, né, como educadora no Clique e como diretora pedagógica no Mala Matiana, vivendo a escola em tempos de pandemia. Então, meu convite, né, para ela falar hoje é sobre a escola nesse momento, né? A gente discutiu sobre a importância da escola para criança pequena, para família. Aí entramos na pandemia um pouco aí com a Helena falando do tempo e agora a gente vai pensar na escola. E a escola, o que que faz, né? E a escola da criança pequena, assim. Então, eu chamei ela para falar um pouquinho sobre isso com a gente hoje. Obrigada por ter vindo, obrigada pela disponibilidade. Eu que Está com você a agradeço palavra. o convite, a responsabilidade de vir aqui depois de tantas pessoas especiais, né? Que já estiveram aqui, e você também. A escola tem uma tarefa que é muito complexa nesse momento, né? Assim, porque tem toda a realidade social, tem as crianças, as famílias, a equipe, né? Então, e todo mundo no meio de todos esses efeitos, né, tocados e tomados pelo impacto de tudo isso que a gente está vivendo enquanto sociedade, né? Assim, então, é um manejo que precisa de uma sensibilidade muito grande e é um tempo que a Helena falou disso, né? E a gente vive esse tempo, ele ao mesmo tempo é muito rápido, então assim, as coisas vão acontecendo e a gente precisa tomar decisões, tomar ações, né? Em relação a Uhum. todos esses personagens que fazem parte da, da aldeia, da comunidade escolar, e ao mesmo tempo sem essa noção do que vai vir daqui a pouco, né? Assim, então, por isso, esse movimento que tá sendo muito legal, de várias pessoas conversando sobre isso e tentando construir ferramentas e dividir, né, com todo mundo as experiências. Porque acho que foi você até que me falou isso uma vez e eu fico repetindo sempre. A gente agora aprende por live, né? Assim, porque não está dando tempo, né? Então tá todo mundo vivendo e falando, experimentando e compartilhando ao mesmo tempo. Isso não é só na Não, educação. não dá tempo de produzir um artigo científico publicado na Não, revista não. importante, né? A gente Isso tem que ir produzindo. tem que produzir e não é só na educação, né? Assim, a saúde está Sim. assim, todos os campos do conhecimento estão passando por esse momento, né? É importante destacar isso porque eu acho que a gente tem que ter essa consciência, né? Assim, de que nós temos muitos conhecimentos, nós temos muitos teóricos que são muito importantes e que a gente retorna a isso nesse momento, mas é um momento de reinvenção, né? E eu acho que a função da escola é sustentar esse sentimento de aldeia. Eu acho que o caminho que o Clique, né, que foi construído né, ao longo das lives, é o caminho que faz mais sentido mesmo, né? Assim, primeiro é manter ou resgatar, né? Depende aí da realidade de cada escola, né? Assim, porque cada uma foi tomando decisões dentro do que era possível, né? Mas esse sentimento de aldeia é, é muito importante, porque a escola é um eixo central na vida das crianças e na vida das famílias atualmente, né? Assim, a Uhum. gente, os amigos dos nossos filhos estão lá, os pais dos amigos dos filhos viram amigos dos pais, né? Ou a professora, a educadora, a diretora da escola
é quem a gente busca no portão, no dia a dia, ou manda uma mensagem, manda um e-mail para conversar sobre a criança. Então, é o nosso porto seguro. Assim como a Uhum. família é quem a escola busca para conversar sobre a criança, para trocar uma figurinha quando percebe alguma coisa de diferente com essa criança no contexto da escola, né? Então, eu acho que esse sentimento de parceria e de aldeia, de confiança, é o mais importante. A partir deste sentimento, a gente E tem uma pode. coisa legal que você falou, né, Mari, assim, que a escola, cada escola foi tentando tomar atitudes aí que achava melhor, né? Entra de férias, não entra de férias, entra de recesso, não entra de recesso. Todas, claro, com as melhores intenções, mas me veio aqui a live com a Helena, né? Que nós da escola também nos recusamos a acreditar que duraria tanto tempo, Sim, né? sim, A escola enquanto não, uma série de pessoas ali, né, que caem às vezes, né, muitas vezes nos mesmos engodos, assim, a gente também se recusou, né, a gente também falou, ah, não, daqui a pouco estamos de volta, né, vamos planejar um pouquinho, sim, né, assim, sim, e não foi bem assim, né, e sim. então agora muitas vezes são laços que têm que ser retomados mesmo, achei importante isso. Sim, porque e aí tem aquela coisa, né? Assim, ou a gente ficava preso no passado, como a Helena falou, né? Assim, esperando retornar 18 de março, e aí quando se entende que isso vai demorar um tempo, a gente também, as pessoas muitas vezes ficam paralisadas, esperando um futuro, né? Quando tudo vai retornar, quando vai ser possível retornar muito próximo do que era a nossa vida anterior. E o que a gente tem visto, pelo que os cientistas estão trazendo, né, é que esse período é um período que vai se estender por mais tempo. Ele vai se estender de formas diferentes, né, oscilando um isolamento maior, um isolamento físico maior, porque eu acho interessante pensar que esse isolamento não precisa ser social, né? Assim, então é um isolamento físico que muitas vezes pode retornar, pode regredir um pouco mais, né? Então a noção de que, e que mesmo quando for possível retornar num convívio mais próximo em sociedade, vai ser de uma forma diferente. E a gente só vai conseguir construir essa forma diferente se a gente começar a construir agora, né? Assim, porque não dá, é o aqui e agora, né? Não dá para eu ficar vivendo nem do passado, nem do futuro. Eu preciso construir o agora. E com as ferramentas que a gente tem. Que, claro, não é o ideal em nenhuma profissão, porque o contato, o convívio social é muito presente na nossa sociedade, é importante para todos, né? É importante para os Uhum. seres humanos, faz parte aí do nosso desenvolvimento enquanto espécie, né? Aí a gente tem a neurociência que fala isso, a psicanálise que fala isso, os autores da pedagogia falam isso, né? Da importância do laço social na nossa construção, para a gente chegar no momento que a gente está agora. Claro, é possível ver Uhum. pontos muito positivos desse desenvolvimento e pontos em que falhamos enquanto sociedade no cuidado com o planeta, com o meio ambiente, com tudo isso. O fato é que é onde a gente está agora, né? Então, como seguir em frente sem nos mantendo seres sociais, porque isso faz parte, né, da nossa saúde mental e da nossa forma Uhum. de estar no mundo, nesses moldes, né? E aí a gente sempre chega ali no simbólico, né? Porque, de alguma forma, o simbólico é essa construção compartilhada, né? Entre nós e nas crianças ele aparece ali no faz de conta, né? Ele aparece nas histórias, ele aparece nas artes, nas músicas, na cultura brasileira, na cultura popular, né? Assim, tudo isso são elementos muito ricos que já fazem parte, já faziam parte, eu falo fazem porque eu acho que a gente tem que parar de ficar falando de passado, futuro e falar no presente, né? Uhum. Assim, já fazem parte da escola, e por que não?
a gente lançar a mão desses elementos que, ao longo da história da humanidade, foram os elementos que ajudaram o homem a passar pelas dificuldades que ele enfrentou, né? Sim, com É certeza. por meio deles que o conhecimento passa de geração a geração, né? A gente tende a valorizar aí muito saber científico, formal, né? Assim, da academia, mas a gente sabe que tem outros saberes que são muito importantes e que a escola, dentro da perspectiva, né, que a gente acredita, tem sido o agente social de manutenção dessas, desses valores culturais tradicionais, né? Assim, então, o brincar livre na criança, as festas da cultura popular, né? Assim, são elementos que já fazem parte do nosso dia a dia na escola e que eu acho que são elementos que podem nos ajudar muito nesse momento, de várias formas, Uhum. né? Desde a fruição, da apreciação, até mesmo as o que isso traz de alimento para o nosso ser, né? De espelhamento nas experiências anteriores. Eu sempre lembro muito da Helena, porque eu acho que a história, como a gente aprendeu, não nos instrumentaliza mesmo, né? A estar no mundo. Então, eu Uhum. acho que entender a nossa história como povo, entender as lutas e entender a potência disso pode nos ajudar a nos sentirmos potentes, mesmo num momento tão difícil como esse. Então, E de alguma forma, eu fico pensando que o simbólico faz esse laço, né, social, assim, né? Então, é uma maneira da gente se continuar, né, sendo seres sociais, né? E a gente da psicologia sempre falou isso, né, Mária? Filosofia também, o Cortella fala, usa o termo somos seres gregários, que eu também gosto. sim. E essa quarentena, uma coisa de interessante que trouxe para a gente foi nós começamos, né, um curso pequeno de especialização em neurociências e descobrimos que a neurociência também fala isso, né? O Sim. nosso cérebro, ele é social. E aí É. isso foi, né, foi nos dado de bandeja e nós juntas estamos comemorando muito porque acaba que, Muito. né, vem de um lugar com mais peso, né, assim, em Uhum. termos de Reconhecimento da ciência sociedade. positivista. Isso, Sim. isso. Aí a gente Então fala, agora não temos mais dúvidas, somos seres não, sociais, não, né? não é só psicanálise, não é Piaget só, é todo mundo que fala a mesma coisa. Então, podemos parar com essa briga, né, e entender que é isso mesmo, gente. É isso que é importante na nossa vida e é isso que é importante para as nossas crianças, né? Assim, dentro disso tudo estão todos os conteúdos do mundo, né? Eles vieram disso, eles são construídos dessa forma e eles estão ali, né? Então a gente não precisa se preocupar com isso, porque muitas vezes essa é uma preocupação dos pais, né? Eu acho que isso é muito claro para a gente que está dentro da escola e vê a criança e na verdade aprende muito, né? Quando eu tive, você fala do meu percurso e tudo, atendia criança no consultório, mas só dentro da escola é que eu fui entender mesmo, porque eu tive filhos depois, talvez se tivesse tido antes, né? Conviver muito próximo, assim, porque no consultório a gente atende a criança uma vez na semana, uma hora, né? E com algum foco em outros aspectos, né? Que também perpassam o nosso dia a dia na escola, também é uma atenção da escola, né? As questões afetivas, emocionais da criança, mas tem uma série de outras questões que vêm à tona e a gente passa a admirar muito as crianças e a capacidade delas, né? E a aprender muito com elas. Que é outra coisa que é importante nesse momento, né? Eu acho que todo mundo falou muito disso. Ouvir as crianças, né? Elas estão sempre nos dizendo o que elas precisam. E não quer dizer que vai ser a mesma coisa para todas. Então a gente tem que se aproximar de cada uma delas.
E nesse momento, quem está bem pertinho delas, né, o tempo todo, são as famílias. Então, é preciso esse movimento de entrar dentro mesmo, né, da casa, da rotina familiar, é, e a família entra um pouco também dentro da nossa casa, né, porque enquanto eu estou conversando com uma criança que eu sou educadora, meu filho está próximo, né? Assim, a gente está Uhum. fazendo algum momento de interação em grupo, muitas vezes ele está ali do lado e interage ao mesmo tempo. Então a gente passa a viver situações muito interessantes, né? Assim, que a gente já se encontrava com as famílias, com os filhos nas festas da escola, né? Nos momentos de reunião em comunidade, mas eu acho que nesse momento essa aproximação tá bem intensa, né? Assim, Sim. Inclusive, e como que a gente atua com as crianças, né? As intervenções que a gente faz, né? A gente está ali muito, ao mesmo tempo que a família, né? A gente entrou, invadiu a casa das famílias, né? E aí tem várias charges brincando um pouco com isso, né? Da escola vendo a intimidade da família, mas a família também tá vendo a nossa intimidade, né? sim, Outro dia a Marina, né, brincou comigo e falou assim: ah, eu não aguento fazer reunião com você, essa estante bagunçada atrás aí, né? Porque é isso, assim, é a minha casa lá, no meio da reunião de pais, com uma estante de livros super bagunçada, né? E o meu filho interrompendo, enfim, é isso, né? A gente tá tão bem sim, exposto, né? E sim, talvez seja uma ótima oportunidade para a gente se entender aí, né? Simpatia, né? sim. Eu acho que a gente se vê, né? O outro é um movimento que não tem como separar muito, né? Tá todo mundo vivendo a mesma coisa. E então, nesse momento, as ferramentas que a gente tem de trabalho, de estudo, são muito importantes até para a gente não ser muito tomado, né? Assim, e de alguma forma dar Sim. conta de estar ali para esse outro, mas sabendo das nossas próprias humanidades, né? Assim, então, por isso que eu disse de cuidar das crianças, dos pais e da equipe, né? Assim, em algum momento, quando tudo começou, a gente ficou muito atropelado e aí de repente a gente está começando a falar assim, calma, né? É preciso esse cuidado com todo mundo, com o pai, com a criança e comigo também, né? Porque está todo mundo aí recalculando essas rotas, todo mundo buscando soluções e todo mundo vivendo as próprias situações familiares, particulares, internas, e a gente precisa cuidar de todo mundo para todo mundo sair bem, continuar bem, né, e estar bem, enquanto aldeia mesmo, né, assim. Uhum. E aí, eu acho que cada escola, cada comunidade escolar, cada aldeia tem aquelas práticas que já tinham muito valor afetivo para elas, né? Assim, e eu acho que são essas que são importantes serem resgatadas de alguma forma, revisitadas, né? Assim, nesse momento tanto os encontros de pais, de conversa, encontros das crianças de modo virtual, né? Assim, das crianças com os educadores, das crianças com os educadores e as outras crianças, né? Às vezes as festas escolares, para que a gente possa trocar essas experiências, reconstruir, ressignificá-las e ao mesmo tempo nos acolher, né, nesse momento. Uhum. É, Quando a gente estava conversando, você falou um pouco sobre rotina também, né? Que a gente pensou. sim, sim. Eu acho que eu pulei a rotina. Eu tenho uma colinha aqui. Posso ter pulado. Eu também. Bom ter duas. Porque eu comecei a falar, mas eu acho que o pensamento foi para outro lugar. A rotina é extremamente importante para a vida de todo mundo, em especial para a vida das crianças, né? Porque a rotina traz uma segurança muito grande para a criança, já que em função do pensamento da criança, né, a dificuldade de abstração, na verdade não é dificuldade, né, a construção do pensamento abstrato, né, assim,
em formação, a criança precisa de elementos concretos no dia a dia para sentir a segurança de que tudo vai ficar bem, né? Então eu sei que eu lancho, depois eu faço a roda, depois da roda eu vou para o pátio, depois do pátio eu brinco na biblioteca. Isso às vezes é construído diariamente, né? É, ou tem coisas já que já são estáveis e tem os dias da semana. Então, segunda-feira eu tenho essa oficina, terça-feira eu tenho outra oficina. E especialmente nesse momento em que a gente não consegue fazer muitos planos pela imprevisibilidade, né, do futuro, assim, a gente isso vai acontecer tal dia, né? Ninguém sabe, porque os próprios órgãos responsáveis por definir alguma coisa em relação ao isolamento social, em relação às nossas vidas, né, que são eles que estão decidindo, não sabem dizer, eles precisam ir acompanhando diariamente. Então, nesse momento, a rotina se faz mais importante ainda. E aí eu acho que não só para Uhum. as crianças, mas para a gente, né? Porque de alguma forma traz um lastro para o adulto também. É, e a escola fazia essa função no dia a dia da criança, né? Então, por exemplo, o meu filho, eu sei que ele vai para a escola, ele vai almoçar, ele vai tirar o cochilo, né? Dependendo da idade, depois do almoço, ele vai descansar. Às vezes chegava fim de semana, eu não preciso me preocupar muito com o que ele vai comer, porque eu sei que lá na escola ele vai se alimentar bem. Ah, se ele pulou a soneca esse dia, tudo bem, não tem problema, porque eu sei que segunda-feira ele volta lá pro clique e vai voltar para essa rotina. E de Todo alguma mundo volta para forma, dieta segunda-feira, né? Inclusive as sim, crianças. inclusive as crianças. E agora, o cuidado com essa rotina está muito dentro da casa. Num momento em que está todo mundo, né, atravessado por uma nova rotina de trabalho, de cuidado com a casa, fora todos os sentimentos, emoções. Então, cuidar dessa rotina da criança tem sido uma grande dificuldade, um grande desafio. Mas é muito importante, né? Assim, porque senão a gente as coisas, ao invés de ser uma prática do fim de semana que depois retorna, pode virar um hábito, né? Então aí as crianças começam a dormir muito tarde, acordar muito tarde, ficam irritadas, né? Assim, é, angustiadas, em sofrimento, né? Uhum. Os meus filhos, né, que tem 2 anos, há 2 anos fizeram agora uma fase assim muito interessante, né, no desenvolvimento infantil. E aí eles todos os dias, depois do almoço, falam, dormir não, mamãe. Dormir sim, pode dormir. Porque senão você vai ficar chorando depois, porque você tá cansado. Uhum. Blá, blá, blá. Explico, obviamente, né? Mas em alguns momentos é possível negociar, né? É claro que a rotina é algo negociável, mas é muito importante a Uhum. gente ficar atento. E eu acho que a escola, de alguma forma, nesse modo virtual, traz algo dessa rotina também, né? Porque normalmente a gente tem um planejamento essa atividade vai esse dia, né? De alguma forma a gente conversa sobre isso com as famílias e orienta. Então, o que é possível de negociar com a criança nessa idade, em outra não, né? Quando a gente Isso estava pode ser conversando, até uma troca com a escola, né? Assim, sim, aqui em casa é o jantar, né? O Theo fala, hoje tem pão de queijo? A gente, não, hoje é jantar. Ele, queria lanche. Assim, mas tem o dia de jantar e tem o dia de lanchar, né? E, sim, e as crianças vão tentando, né, mesmo. Elas têm o amor exigente, né? Elas vão tentando sim, fazer com que suas vontades sejam é, né, preservadas, assim, atendidas, na verdade. E eu acho que a escola pode ajudar a pensar nisso, né? O que que é importante, que briga que eu preciso comprar, né? Um termo que uma sim, mãe usou uma vez que eu acho ótimo. Que briga que eu realmente preciso comprar e que briga que eu não preciso comprar, né? Assim, nesse momento. sim. Eu acho que é. E é isso, né? Assim, porque às vezes, mesmo trabalhando na escola, mesmo com os conhecimentos que a gente tem, né? Quando é o nosso filho, a gente vira e fala:
Será, será que tudo bem eu fazer isso, né? Assim, porque quando é o nosso filho, é o nosso filho, né? Então, Sim. aí é o outro fator, a gente, nas relações, né? Mãe, filho, pai, filho, é, irmãos, né? Existem uma série de questões intrafamiliares, afetivas, intensas, que quando a gente está numa rotina normal, você tem um afastamento, você convive com outras pessoas, você até pode falar do tanto que aquilo tá puxado, difícil, compartilhar, e depois você volta para casa, né? Com um respiro aí, e agora 24 horas dentro de casa com essas pessoas, né? Todo mundo muito misturado e ainda passando por um momento difícil, esse manejo fica mais difícil, né? Então, essa troca, buscar ajuda é muito importante. Por isso, a gente sempre faz isso, né? Assim, quando eu tô com dúvida com uma questão em relação ao meu filho, quem a gente procura, né? A escola. Marca um Uhum. horário, escreve na caderneta, na agenda, né? Assim, e eu acho que essas práticas são muito importantes e precisam ser mantidas. Porque assim a gente consegue, e não só com a escola, no sentido da equipe escolar, mas também com os outros pais, né? Porque quando a gente encontra alguém nas reuniões de pais, é sempre assim: nossa, acontece na sua casa também? Ai, que bom, não é só aqui, né? Porque é isso, a gente fica apaziguado quando entende que tudo bem, né? Não é que eu tô fazendo alguma coisa errada, não é que tem alguma coisa com meu filho, é porque é natural, né? Faz parte do convívio, faz parte, às vezes, de algumas questões próprias da idade, né? Assim, e aí a gente chega no ponto das idades, né? Que é importante a gente pensar. Porque muitas vezes há uma supervalorização aí, ou uma preocupação maior com as crianças maiores, quando se pensa na escola, né? E a gente está aqui justamente para Uhum. falar das crianças pequenas, né? Assim, a importância, primeiro que as crianças pequenas estão em muito trabalho, né? Se a gente for pensar no primeiro ano de vida, o que um sujeito constrói, ele nunca mais vai construir nesse tempo, né? Nem sei proporcionalmente depois quanto tempo a gente gasta para construir os avanços e desenvolver as coisas que a criança pequenininha desenvolve, né? Assim, então é um momento muito importante da vida de todo mundo, mas essas crianças, como você estava falando no início, não estão inseridas no simbólico como a gente, né? Então, a forma que elas têm de compartilhar o que elas estão sentindo ou de pedir ajuda é diferente, e aí a escola, de novo, pode ajudar nesse sentido, né? Assim, a Uhum. ajudar as famílias a interpretar, a acolher, né? Até a pensar soluções e caminhos para esses momentos, né? Assim, muitas vezes a gente sabe, né, que o bebê inicia a vida numa relação simbiótica, né? Eu e a mãe, e vai se separando, e a gente sabe que muitas vezes essa separação é difícil dentro do núcleo familiar. É, o pai ou alguém, né, tem essa função importante de entrar nessa relação, furar essa relação, e muitas vezes é a escola que ajuda nessa separação, né? As questões de desmame, né, que muitas vezes são difíceis. Então, existem momentos, e aí eu fico pensando, né, assim, eu tenho uma cliente no consultório, que agora é virtual, que está passando por esse momento com o filho, né, assim, é um momento delicado de se fazer desmame em isolamento social, né, assim. Então, e aí a escola pode ajudar muito, né? Essas crianças, essas mães. A criança na idade dos meus filhos, né? 2, 3 aninhos, eles já estão, começam a ficar com esse simbólico mais rico, esse mundo interno, né? E aí começam a brincar de uma forma.
criativa, eles começam a colocar pitadas, a gente começa a ver pitadas do faz de conta, né, na brincadeira. E o outro, né, a outra criança é muito importante nesse momento. Porque o adulto não sabe brincar como a criança. Nem a gente que faz formação, relembra da criança, se esforça. A gente não sabe brincar como criança. Inclusive, as crianças têm ensinado os pais. Faz de conta que. Outro dia, uns pais estavam relatando isso. E é isso mesmo, né? Assim, eles sabem nos dar dicas e se a gente consegue escutar, né? Mas um adulto nunca vai substituir outra criança, é claro, né? Então, Uhum. como que a E eu gente fico pode... pensando também nessa idade, né? Tanto nos menores, né? Que ainda não estão no faz de conta, né? Estão muito nas experiências concretas, quanto nos que já entraram, assim, como que a outra criança, né? E o ambiente, como uma comunidade, né? Um pouco mais rica de crianças, ela traz até resiliência, né? Para você. Você começou a bater o toquinho, aí seu amigo veio e tomou o toquinho, né? Ou alguém falou, não pode Uhum. bater aí, né? Assim, e como que aí você tem que dar conta daquele sentimento, né? E não bater no amigo ou morder o amigo e conseguir resolver de uma outra maneira e continuar suas investigações. Então, assim, essas pequenas coisas eu fico pensando tanto que isso é rico, né? No desenvolvimento, igual você falou, de um, né? Em tão pouco tempo as crianças desenvolvem tanto, né? Numa fase tão importante do desenvolvimento, eles terem essas experiências e é um desafio que a gente não consegue dar, né? A não ser que a criança esteja batendo no vidro, você não vai tomar o toquinho dela à toa, né? Mas o amigo Uhum. vai, assim, né? Ou a É, questão do faz de conta, né? Assim, eu lembro que teve uma cena de maternal desse que eu vi que eu achei ótimo, que uma menininha deu a mão, o menino deu a mão pra menina e falou, corre, vamos pegar o ônibus. Aí ela falou assim, vamos, a gente vai ao mercado. Aí ele, é mesmo. Então, assim, quer dizer, ele não estava pensando em ir ao mercado, ele só ia pegar o ônibus. Ela veio e enriqueceu a brincadeira, né? Como sim. que isso vai expandindo, né, o mundo interno da criança de um jeito muito importante, assim. Eu acho que isso é uma preocupação, né, das crianças na pandemia, não terem terem essas experiências mais restritas, né? Claro que tem, assim. Sim. E a questão mesmo do se desafiar no ponto de vista físico, né? Assim, porque eu tô ali, eu vejo meu amigo subir no murinho, pular, eu vou, uai, que parece que esse negócio é legal, né? Eu vou tentar fazer igual. Enfim, de alguma forma, a outra criança vai apresentando novas facetas, né? Um fica alimentando o outro, o grupo se autoalimenta, né? Assim, e, e então, num grupo reduzido ou sem esse grupo de uma forma concreta, né, a gente fica pensando alternativas, né? Então a gente precisa Uhum, saber as dificuldades, as questões importantes para pensar as alternativas, né? Para pensar soluções. Primeiro é preciso se deparar com as limitações e a partir delas ir construindo as ferramentas, né? E aí as crianças 4, 5 anos que já começam nessa virada maior para o social, né? Porque eu acho que nada na vida, nunca quando a gente fala de ser humano, de desenvolvimento, de psicologia, é algo que a gente pode dividir de uma forma certinha, né? Mas a gente sabe que nessa uhum, idade é o momento em que eu saio do núcleo familiar e começo a me interessar mais, muito mais, né, pelos amigos, a querer pertencer ao grupo social, e a partir daí eu vou diversificando as minhas visões de mundo, né? Porque dentro da minha família eu não consigo ter uma diversidade tão grande. E a diversidade é que é rica, né? Assim, conviver com pessoas que pensam diferentes de mim, que vivem em situações sociais diferentes da minha, né? Que me apresentam outras formas de enxergar o mundo. Essas uhum. crianças, e esse momento, né? É um momento de angústia, porque a gente sabe que crescer
apesar de todo mundo pensar que, ou falar, não sei se pensa realmente, mas a gente escuta muitas pessoas falarem que ser criança é muito fácil, mas não é também, né? As crianças passam por angústias existenciais. Hoje, quando a gente está mais velho e olha para a angústia daquela criança, pode parecer uma coisa boba, né? Mas não é, porque quando o amigo toma o toquinho e ele fica desesperado, talvez seja a mesma coisa quando você perde algo muito importante para você e você também fica bem tomado e angustiado, né? Uhum. Hoje não vai ser o toquinho, mas cada um tem aí, né, as coisas, os elementos que são importantes para si. É... E aí essas Que é o mesmo crianças, sofrimento de quando um amigo com 5 anos fala que não vai te convidar para o aniversário dele, né? Muito sim, doído, assim, né? muito doído. Quando o amigo fala, e às vezes para o adulto também é, né? Quando o amigo. Mas a gente sabe que para a criança, né, ela não tem o repertório de vida que a gente tem, né? Então ela está descobrindo e é tudo muito novo. Eu tenho recordações, né, não muito profundas, mas desses sentimentos, né, de quando algo algum desafio novo do mundo se apresenta e você não faz ideia que você vai passar por aquilo e estar vivo depois, né? As Uhum. pessoas talvez lembrem disso, por exemplo, quando terminou o primeiro relacionamento amoroso. Talvez seja mais próximo para um adulto pensar, né? A pessoa fala: meu Deus, eu nunca mais vou, eu nunca mais vou, eu nunca mais, né? É, e depois a gente entende que não, que faz parte da vida, que as coisas começam, que elas terminam, que a gente vai sobreviver, vai ficar tudo bem. Claro que algumas vezes a gente precisa de ajuda para isso, né? Mas a criança, ela não tem esse repertório, né? Ela tá vivendo tudo pela primeira vez. É isso que faz dela esse cientista, esse curioso do mundo, é isso que faz ela trazer as coisas de uma forma autêntica, inovadora, né? Assim, e surpreendente, e que faz a gente acreditar que não nos cabe dizer qual é a verdade, qual é o conhecimento certo, que a gente pode deixar elas construírem e que elas vão saber fazer isso muito bem, né? Mas a gente tem que entender então que não quer dizer que isso seja sem sofrimento para elas, né? É, Uhum. e aí essa criança de 4, 5 anos, ela não, por mais, né, assim, ela não consegue então estar com esses amigos no grupo social da forma usual, né, presencialmente. E a gente precisa pensar formas para solucionar isso, né? Assim, trazer sentido, trazer esse sentimento, esse objetivo comum dentro desse grupo social, de alguma forma, né? Assim, nesse momento. Uhum. E aí tem a escuta de cada grupo para reavivar, né? Assim, para retomar esse sentimento. E tem caminhado, né, Mari? A gente tem visto, assim, que às vezes num primeiro momento as crianças estranham e tudo, mas não é o ideal, é longe de ser, né? Mas dá algumas possibilidades, as rodas, né, virtuais, as Sim, brincadeiras, né, que a gente está fazendo virtualmente, assim, eu acho que tem umas saídas, né? sim. E eles observam o amigo, compartilham coisas, né? E agora o que é comum, e aí em todas as idades, é buscar coisas que eu tenho em casa, né? Para mostrar para o meu amigo. Pode ser um cachorro, pode ser um brinquedo, pode ser algo que está sendo muito importante para mim nesse momento, né? O objeto como mediador, e às vezes o meu amigo tem uma coisa igual em casa, às vezes o educador tem uma coisa igual em casa, então eu me identifico, né? Nossa, que legal, a gente não tá, a gente tá um pouco perto também, né? Assim, a gente, mesmo virtualmente, a gente ainda pode ser próximo, né? E as crianças lá, 6, 7, 8 anos, que já se interessam, né? Pela lógica do adulto, por esse conhecimento compartilhado mais, né? E aí, às vezes, estão interessadas na leitura, na escrita, investigando, construindo esse conhecimento.
Então elas conseguem ter mais acesso às coisas do mundo adulto, porém sem as ferramentas que a gente tem, né? Então eles às vezes conseguem ter acesso a notícias muito pesadas pra gente, né? Assim que a gente fica muito impactado e às vezes não consegue nem imaginar, né? Por exemplo, a quantidade de mortos, enfim, do que a gente está Uhum. vivendo na realidade atual, e é importante ter cuidado com isso, porque de alguma forma essas crianças precisam, a gente precisa estar ajudando as crianças a entender o que, que elas estão vivendo, o que, que a gente está vivendo, qual é o momento atual, mas a gente tem que lembrar que por mais que eles, né, a gente vai ficando encantado, mas esse menino é esperto demais, nossa, esse menino, ele saca tudo, esse menino, mas a gente tem que lembrar que ele é uma criança e ainda não tem as ferramentas afetivas que a gente tem, né? Então, Uhum. eles precisam muito nessa idade do grupo, é uma idade que naturalmente a criança se depara com a própria falta, com a finitude, a angústia vai ficando muito grande, né? E a gente se fortalece nessa idade no grupo. E aí, então, a presença desse grupo se faz muito importante nesse momento também, por Uhum. causa disso, né? Sim, fundamental, né? Ô Mari, como o nosso foco é mesmo na criança pequena, e a gente tinha Uhum, pensado em falar um pouquinho mais das mais velhas, mas eu tô com um pouco de medo do tempo, a tá. gente podia dar uma Então, puladinha aí e uhum, pensar, né, para a gente ir fechando, que a criança, né, que a gente discutiu muito, a gente já falou que a criança não parou, ela continua a se desenvolver, né? sim, Então, não tem opção da escola parar, né? não. Assim. É, o tempo, a vida não parou, né? A Helena fala disso, né? A gente tem falado muito disso, e nem a vida das crianças, né? De alguma forma, para os adultos, mesmo na nossa sociedade, que tem os pais, né? Nós fomos construindo ao longo dos anos, né? Esse olhar sensível para as crianças, esse cuidado com a infância, né? As pessoas buscam sempre se informar, ser assertivas, né? Mas de alguma forma a gente percebe que a primeira pessoa que é esquecida é a criança, em especial a criança pequena, né? Então eu não posso falar com o meu filho, para aí, por favor, fica aí em stand-by, deixa isso tudo acabar e daqui a pouco você volta a construir Sim. isso que você estava construindo, porque ele está construindo alguma coisa e ele vai continuar construindo. Se Com o que ele você tiver, percebendo isso né? ou não, né? Assim, ele está lá, ele Uhum. está em trabalho. Mas se a gente estiver ao lado dessa criança, tentando escutar o que ela está dizendo, né? E buscando construir ferramentas alternativas dentro de tudo isso que a gente conversou, mas dentro da realidade atual, isso é possível, né? Assim, e é importante, uma coisa que eu acho importante falar, né? Assim, porque isso em algum momento surgiu, né? O fato das crianças estarem tendo contato com a escola dentro de casa não quer dizer que os pais precisam virar professores, porque isso eu senti que virou um ponto de angústia muito grande dos pais, né? Mas como que eu vou fazer isso? Eu não sou professor, eu não sou educador. E é muito importante falar não, porque a educação da criança sempre foi compartilhada entre os pais e a escola. E ela continua assim, cada um no seu papel e na sua função. A diferença é que agora as crianças estão muito tempo dentro de casa e a realidade normalmente era o contrário, né? Assim, a gente chega, a criança, a gente vai trabalhar cedo, passa o dia fora de casa e pega a criança na escola, né? E encontra com ela à noite. É a realidade da maioria das pessoas na nossa sociedade, né? Assim, e Uhum. aí, agora não, né? A gente está muito tempo com a criança, mas não quer dizer que, que eu vou ocupar a carga horária da escola sendo professor, né? Nem eu, que sou professora, educadora, vou estar aqui com meus filhos
como professora e educadora, né? Assim, é claro que Uhum. eu tenho um Não. conhecimento que me ajuda, mas não é essa a minha função. Eu sou mãe, né? Então, quando Uhum. eu tenho alguma questão, eu procuro a coordenadora, a professora e troco uma figurinha que tudo funciona melhor, né? E eu falo isso nesse sentido mesmo de aliviar, né? Então, o que eu tenho que proporcionar para o meu filho em casa? Para o desenvolvimento dele, para tudo isso que vocês estão falando, que é importante. Esse convívio em família, né? Assim, na rotina da escola, a gente traz elementos para a criança que estão no dia a dia da casa, né? Que é esse olhar para o coletivo. Então, dentro de uma casa existe um coletivo. Então, a criança entender que não é só ela ali dentro é muito importante. Esse olhar para o cuidado com o ambiente e se responsabilizar por ele também é algo que a gente trabalha na escola, né? Assim, por quê? Porque esse sujeito ele precisa ter ferramentas para sobreviver. Então ele tem que entender que eu preciso jogar uma coisa no lixo, eu não posso jogar no chão, né? Eu preciso cuidar do meio ambiente. Por que eu preciso cuidar do meio ambiente, né? Assim, eu preciso saber conversar sobre as minhas dificuldades e minhas angústias e não resolver batendo, né? Assim, de alguma Uhum. forma, são pontos que as famílias sempre trabalharam, né? Sempre fez parte do dia a dia de uma família, né? Assim, o Uhum. pai conversar com a criança, tentar entender o que está acontecendo e de alguma forma, quando eu chego num ponto que, nossa, tem alguma coisa que eu não sei muito bem o que está acontecendo aqui, a gente pode buscar alguém para nos ajudar, né? Assim, que está dentro da Uhum. escola. Inclusive a escola é, nessa parceria, né? Assim, é, eu fico pensando de que os momentos de encontro entre as crianças estão exigindo das crianças também mais resiliência, né? Eu esperar o Sim, outro falar presencialmente é um pouco mais fácil do que eu esperar o outro falar virtualmente, né? Ou o outro sumir da tela e buscar uma coisa e não voltar nunca mais, né? Assim, será que ele vai voltar? será né? Então, exige ainda mais da criança, né? Esse movimento de olhar para um grupo, de olhar para um coletivo, de olhar para os meus amigos que estão ali também, né? Isso é muito Uhum. interessante. É mais difícil, né? Mas é muito interessante, acho que é muito possibilitador do crescimento, né? Se a gente conseguir Sim, ver não como um empecilho, mas como um possibilitador, né? Assim, é bem importante. Porque sim. nesse momento, né, que aí foi uma coisa que a gente disse, e eu queria trazer muito nesse final aqui, que hoje, né, quem garante o direito das crianças à escola são os pais, né? E de um Sim, jeito muito mais amplo, né, do que antes, que era levar, né, assim, é, e entregar as ferramentas para a escola, né? Agora, de alguma maneira, são os pais que têm que ir lá, ligar o computador, reservar um tempo, né? Fazer um esforço, marcar. Hoje você tem roda, hoje você tem atividade, vamos lá, né? E isso ficou completamente na mão da família, né? A escola ficou com esse limitador aí, né? Se o pai não for lá, não ligar o computador e não fizer algum movimento aí, a gente fica muito sem ter como chegar na criança, né? a gente precisa Então, desse corpo e dessa disponibilidade, né? do E adulto. principalmente dessa valência, né? Assim, porque como é que eu vou lá ligar esse computador? Eu falo até por mim mesmo, né? Às vezes a gente está no meio de uma. Ai meu Deus, chegou a hora da roda, né? Como que eu vou estar ali com meu filho naquela roda, né? Assim, como que eu vou conversar com ele sobre esse momento? Para que ele entenda o valor positivo desse momento e não como uma coisa que está atrapalhando o nosso dia a dia, né? Como um incômodo. Uhum, Porque às vezes sem querer, né? É claro que ninguém acha que é um incômodo, né? Mas sem querer, porque a gente está correndo de uma coisa para outra, nos sim. pequenos detalhes isso pode aparecer para a criança, né? Sim, né? Porque você tá lá tendo que passar água sanitária até né?
dentro da cabeça e tem roda, né? Então, essa importância da escola, ela tá na mão das famílias mesmo, né? Assim, Sim. atualmente. E, e é um direito que a criança tem, né? E é importante para ela e a gente precisa é, de ter esse olhar, né? Porque ela não vai saber dizer, assim, né? A É a criança nossa pequena não vai saber responsabilidade, né? dizer. Nossa responsabilidade ética com as crianças, né? Assim, como educadores, como pais, como sociedade, né? Porque mesmo que eu não tenha filhos, né? Assim, como sociedade a gente precisa entender o valor e a importância das crianças e não deixá-las esquecidas, né? Assim, então, quando eu penso políticas públicas, quando eu penso sobre o futuro, sobre o presente, sobre como as coisas vão continuar a estar, eu não posso pensar numa parte, numa parcela só, né? Eu preciso pensar no todo. Sim. E, e a gente precisa, de fato, pensar na criança hoje, né? Não só o que ela vai ser, mas no bem-estar dela hoje, né? No que ela precisa agora, assim. E aí eu acho que é tão importante essa resistência da escola, né? Que é longe de ser o ideal, longe de ser o que a gente queria, né? Ainda mais para criança pequena, mas que precisa resistir, que precisa estar lá, que tem possibilidades, que é possível, né? Uma rotina, né? Uma marcação de tempo, né? Um sentimento de pertencimento, né? Porque o que a gente tem visto, tanto das crianças quanto das famílias nesse momento, e voltando lá para o início da nossa conversa, que somos seres sociais, né? É uma necessidade de pertencimento que a gente está, né? Sim. Não é que eu não fui esquecido, né? Assim, as pessoas Sim, lembram de mim, elas gostam de mim, elas gostariam de estar aqui perto, né? Assim, e elas não podem. É diferente. sim. Ai, Mari, foi ótimo. Muito obrigada. É, eu vou deixei essa informação para o final, mas terça-feira eu vou chamar a Simone para a gente dar sequência nessa Que conversa e aí lindo! mais do lugar de educador, do papel do educador, tanto no dia a dia, né, quanto nesse momento de pandemia, que eu acho que vai dar uma sequência boa aí para nossa conversa, né? Estamos falando da escola e agora a gente vai para o papel do educador. Sim, E, acho que vai ser um sucesso. Pessoa pois é, encantadora. Simone também tem o pé lá na arte, tem uma visão muito sensível das coisas, Uhum, né? E um arcabouço teórico muito importante também. sim. Então é isso, pessoal. Eu queria te agradecer muito pela parceria, pela disponibilidade, agradecer todo mundo que vem nos ouvir, que estão comentando. Alguns comentários a gente foi aproveitando aqui, eu fui aproveitando na fala, mas agradecer todas as palminhas, os coraçõezinhos e todo mundo que está acompanhando e pedir que as pessoas compartilhem, que levem essas conversas para outros círculos, né? Porque a nossa Uhum, ideia não é nem dizer da onde a gente trabalha, né? Mas dizer da importância da escola para criança pequena e dar voz sim, para essa criança pequena que começou um pouco esquecida e um pouco no sentido de um ser social, né? Enquanto um ser social, ela ficou um pouco esquecida no início da pandemia. A gente muito preocupado com o físico, né? Com o bem-estar físico, mas a gente precisa considerar que ela é um ser social também, né? sim. Então, queria agradecer. A gente tem aí 27 segundos. Boa noite a todo mundo. Obrigada, Mari, foi ótimo. Obrigada. Obrigada a todos também. Eu acho muito engraçado ver essas carinhas, esses coraçõezinhos subindo. Eu acho que são meus filhos que ficam lá, ó, dando coraçõezinho. Também faz parte, né? Na live a gente tá exposto.